O choque que você fala, se eu tive um choque de vir de uma classe e ingressar em outra, é claro que tem. Ali tudo para mim era novo. Era novo as marcas das bolsas, era novo as marcas de sapato, de tudo. Então isso daí eu também, como sou jornalista e sempre li muito, eu nunca deixei transparecer para as pessoas que eu não conhecia de marca. E eu comecei a ler, eu estou muito longe de ser uma mulher fashion, entendeu? Embora quem faz a compra sou eu da loja, e quando eu faço a compra, eu já faço a compra pensando na minha cliente, e essa minha cliente é chique. Bem, então como você pode ver aí no VT, a Ellen Belota está ali consumindo, né? Você também pode ver, né, Suzana? Ela consumindo o produto. E como é que a gente analisa então esse contexto ali do poder de consumo? Tem aumentado, a gente observa que sim, mas o que está por trás disso? É linha de crédito, é limite especial? O que faz com que o consumo aumenta? Isso é interessante. Isso aí nada mais deixa de ser um reflexo que a economia está voltando a crescer, que está tendo um acesso mais facilitado, não só ao crédito, mas também ao consumo em si, com descontos, com promoções, com esse apelo publicitário que o mercado, enfim, vem oferecendo, mas isso é um reflexo puro disso. Então aí vem uma cadeia construtiva que a gente pode discriminar da seguinte forma: o consumidor compra mais porque ele tem acesso ao crédito. Com isso, o empresário, obviamente, vende mais, consegue gerar mais emprego, né? Consegue oferecer emprego para a população. Com isso, gera-se renda. O funcionário, o empresário e o consumidor que está adquirindo o produto. Então, fecha o ciclo da cadeia de consumo de forma bem equilibrada. É muito interessante a Suzana abordar essa questão da cadeia, porque é outra característica, meu amigo, que eu chamo a tua atenção e que tem a ver muito com o sucesso da tua empresa. Ou seja, é preciso que tu pense o teu negócio de maneira sistêmica e não pontual. Por quê? Porque o teu comércio ele está numa cadeia produtiva ou logística que inclui o suprimento, a produção, a distribuição e dentro da distribuição o atacadista, o varejista, e você pode ser o varejista, pode ser o atacadista também, né? É aquele que faz o produto chegar no consumidor final. Portanto, você está percebendo essa questão comportamental e o resultado da economia aí dentro do teu comércio, né? Agora, Suzana, as perspectivas, nós estamos crescendo, tudo bem, ora enfrentamos uma crise, mas reagimos bem a ela, e as perspectivas, como é que você, enquanto economista, analisa? Olha, as perspectivas Eu te pergunto isso para que o nosso querido amigo telespectador possa ter informação de como ele pensar um pouco mais à frente, né, de maneira estratégica. Perfeito. As perspectivas para esse ano de 2012 são as melhores possíveis, tá? A gente percebe aí que o governo, como você me falou, não é só a economia de forma isolada. Então temos a área política, enfim, a área de infraestrutura, educação, saúde, papapá. Toda essa área fecha o ciclo. Então o que a gente percebe? Que o governo vem investindo bastante, de forma concentrada, incentivando esse crescimento, incentivando que a economia dê um boom, que a economia realmente se estabeleça de forma mais consistente, né? A gente percebe isso através dos empresários, os empresários locais, né? Que hoje em dia eles estão tendo mais acesso ao crédito para investir, para financiar, para aumentar o seu negócio ou para abrir um próprio negócio, para aumentar a indústria, para fazer uma ampliação da sua loja, do seu comércio, enfim. E com isso a gente percebe que ele está conseguindo. Então ele conseguindo fazer esse investimento, essa ampliação, isso é reflexo que, além de que o governo está ali incentivando, baixando os juros, com isso ele consegue gerar emprego, né? Com essa geração de emprego, a gente fecha a cadeia tendo a renda tanto do funcionário quanto do empresário. Então, esse ano as perspectivas são excelentes, o empresariado tem que ficar alerta só com a questão do controle, de fazer a pesquisa aonde o juros está sendo melhor para você fazer um financiamento, para você investir no seu negócio. Porque juros você compara de um banco para outro, são divergentes. Então, sempre correr atrás, procurar fazer um investimento planejado, isso é bem interessante, e pesquisar a questão do desconto dos juros, conseguir um prazo maior, uma amortização melhor, para ele poder investir no negócio dele de forma mais segura e mais planejada. Era isso que eu queria aproveitar, esse debate, exatamente porque isso pode gerar uma certa euforia, né, o aumento do consumo, e aí
o empresário ele pode relaxar um pouco nessa função básica do administrador, que é a função de controle, que é a quarta função básica de gestão, que é planejamento, organização, direção e controle. Então, Suzana, aproveitando a tua experiência, que outros conselhos além desses aí, né? Então você tem que buscar um financiamento se for necessário, mas analise, compare, né? Pesquise adequadamente para formatar, para assinar o melhor contrato para você. Então sempre com o pé no chão, sempre analisando assim a situação, verdadeiramente como ela precisa ser analisada do ponto de vista da cabeça do empresário, do negócio. Agora, que outros cuidados nós temos que ter para, de maneira consistente, aproveitar esse boom, sem se empolgar e depois não ter como pagar o que foi contratado? Professor Jorge, você como professor da UFAM, muito bem lembrado, a gente não pode deixar de esquecer a questão do empresário fazer a tarefa de casa, estudar, né? Então, antes dele abrir um negócio, antes dele pensar em fazer uma ampliação, aumentar a empresa, aumentar o comércio, ele tem que estudar. Estudar se o cenário está sendo positivo, se ele vai conseguir fazer esse investimento. Então, o primeiro passo que eu poderia sugerir é a questão do planejamento, né? Vamos planejar, vamos fazer conta, vamos pesquisar se a fonte que você está buscando, se é a indicada ou se tem alguma outra opção mais acessível ou mais flexível, enfim, né? Então essa questão da pesquisa é fundamental, do planejamento parte daí, né? Então é isso. Então, quando a Suzana aborda a questão do planejamento, é claro, tua empresa precisa ter um planejamento, você precisa ter a condição de enxergar a tua empresa daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos. E, em geral, quando a gente fala em planejamento, Suzana, vem à mente o planejamento estratégico. Não existe só o planejamento estratégico, existem vários planejamentos de nível empresarial. E você pode, a partir do conhecimento desses planejamentos, ver qual é o melhor para você nesse momento. Ok? Então, se você quiser fazer uma boa leitura sobre isso, você pode buscar o conhecimento de Igor Anzoff, por exemplo. Pesquisa aí no Google. Igor Anzoff vai te ensinar a fazer planejamento e ele concorda com o planejamento estratégico. Porém, Henri Mietzenberg já discorda do planejamento estratégico, mas propõe outros planejamentos, como o adaptativo, por exemplo, como o incrementalismo lógico, que são maneiras que você tem de planejar o teu negócio, o teu empreendimento, ok? Mas independente de qual seja, precisa ter planejamento, né? Claro, sem dúvida. Sabe o que acontece bastante? A gente se depara aqui no mercado amazonense com muito empreendedor, né? O pessoal quer trabalhar, quer abrir um negócio, mas esquece de fazer o planejamento. Às vezes parte só... de casa, pode ser. Exatamente. Né? Então, o empreendedor ele tem aquela ideia à vontade, mas não pensa, tá, mas e depois, como eu vou fazer? E como vai financiar? E o funcionário? Enfim, aí faz a coisa meio que já na prática e depois sofre as consequências. E eu te digo mais, hein? No meu entendimento, empreendedor não é aquele que abre o próprio negócio, que monta o seu próprio negócio. Eu considero empreendedor aquele que, além disso, tem as condições para buscar o necessário para que esse negócio cresça, para que esse negócio se desenvolva e não caia naquela pesquisa de que a maioria deles não consegue passar do 5º ano de existência. Suzana, mais alguma coisa? Bom, a dica aqui de sugestão que a gente pode deixar é que o empreendedor ou o empresário, que ele sempre planeje bastante. Isso é fundamental, planeje e pesquise. Tudo bem? Espero que isso tenha contribuído para que você formate um pensamento estratégico adequado para o sucesso do teu empreendimento.